Bíblia hoje foi puxado, viu? Meu consultório. E depois desse trânsito, cheguei em casa, peguei minha esposa, a dona Zandi, e vim embora. Então vai ser meio pelo Espírito o que eu já tinha anunciado, o que nós vamos pregar hoje. O que nós vamos pregar hoje? O que nós vamos estudar hoje? O assunto mais precioso que existe. Eu estava falando com a Silvia agora no meu carro, que não tem coisa mais preciosa do que o que nós vamos falar hoje. Melhor do que o milagre. Melhor do que dom de línguas, dom de maravilhas, melhor até do que qualquer coisa que existe, qualquer maravilha que você possa ver. Sabe qual a melhor coisa que existe? É não morrer mais, é viver para sempre. Coisa que até alguns duvidam. Os céticos não acreditam na vida eterna. E muitos não acreditam que a pessoa possa voltar. A ressurreição, que é o assunto que nós vamos falar hoje, é justamente isso. Voltar a viver. Ressurgir, a palavra ressurgir, ressuscitar, significa ressurreição. É o ato de ressurgir para a vida. Ou ressuscitar. Né? O ato de ressuscitar chama-se ressurreição. Né? E do grego significa levantar. Está deitado, está morto, vai levantar, vai se erguer novamente. Não tem nada a ver com reencarnação. Tem muitos que nos assistem e falam, será que é reencarnação? Não existe reencarnação. Eu fiquei chateado porque eu pensei que pudesse voltar com cabelo, talvez japonês, que eu gosto do Japão. Mas não tem essa. Poderia voltar uma Mariazinha, aí não me interessa também. Deus me livre, né? Tem gente que tem inclinação, eu não tenho essa inclinação. Nada contra, né? Mas, né? Não existe reencarnação. Tanto é verdade que em João, capítulo 3, vocês têm que ter argumentos para isso. Abra lá, Ricardo. Tem 2 Ricardos ali, é isso? Então abra lá. João, capítulo 3, e o Gabriel que veio de novo. Em João 3, atenção, irmãos queridos, olha aqui. Jesus deixa claro que não tem nada a ver com reencarnação. O nascer de novo. Há uma interpretação errada. Não tem ciência. Não tem nexo a pessoa morrer e voltar no outro. Ah, mas a alma vai sair e entrar em outro. Não, não existe isso. Você quebraria a tua individualidade. Como é que eu vou dar conta dos feitos? Como é que eu vou poder conhecer os meus entes lá em cima? Como é que eu vou sentar à mesa com Isaac, Abraão, José, Jacó? Jesus falou assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com a turma lá todinha. Ué, essa turma, se o Abraão reencarnou, ele não é mais Abraão, é Joana. Chato, não? Você está lá, não é mais Abraão. Cadê Davi? Mudou. Davi reencarnou em Napoleão e agora se perdeu. Não existe isso. Então vocês veem que não tem nexo o reencarnar. Cientificamente é um absurdo. Teu é o cérebro, teu é o corpo, acabou. E Jesus fala isso em João capítulo 3, porque Nicodemos foi visitar Jesus e falou, bom mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso está em João 3:2. Aí Jesus não gosta de ondulação. Jesus não gosta de, vamos dizer assim, de que ninguém fique puxando a sardinha. Ele já vai direto no assunto. Jesus falou, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo para ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, na ignorância, falou assim, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não cogitou o fato de reencarnar, que é um absurdo isso, até para Nicodemos, o judeu era um absurdo. No século XIX que Kardec inventou essa moda e pegou. Mentira! Não se falava isso na Idade Média, não se falava isso antigamente, e surgiu essa doutrina no século XIX, 1852, por aí, quando Kardec inventou o Espiritismo. Então, até então, não se falava... o Nicodemos falou, Jesus, como é que um homem pode, sendo velho, nascer de novo? E Jesus falou. Aí ele falou assim, pode um homem abrir a barriga da mãe, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus falou, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento não é nascer da carne novamente. Não é nascer nem da carne e nem na carne. É nascer da água, batismo.
e também palavra, porque a palavra produz o batismo, a palavra gera um novo indivíduo, né? Purificando pela lavagem pela palavra, está lá em Efésios. Então a palavra gera de novo o indivíduo e o conduz a uma água que o transporta para o reino espiritual, batismo. Então o batismo é um portal para o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito Santo. Olha só, Vilma, o Espírito Santo, que não é pregado nas igrejas tradicionais como sendo o poder, e não só isso, o agente da Trindade hoje em mim e dentro de mim, porque os antigos, os tradicionais, os adventistas, Testemunho de Jeová, essa turma antiga, os católicos não avivados, os batistas não avivados, eles não creem que o Espírito Santo hoje batize. O adventista da promessa, os da promessa, acredita no Espírito Santo, mas não no dom de línguas. Mas se não acredita nos dons, não acredita no Espírito, porque o Espírito tem dons e frutos. Eles pensam que estão acreditando, entendeu? Mas deixa eles assim, eles são muito queridos. Minha avó era adventista, eu tenho que respeitar os adventistas. Então, amados, Jesus deixou claro, o que é nascido da carne, verso 6, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você nasce da água e do Espírito, você tem dois componentes. O carnal, porque você continua vivo, e o espiritual, que os homens normais não têm, porque você passa a ser Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Apesar de continuar neste mundo, ele já tem o componente espiritual dentro de si. O homem interior, o homem espiritual, que é gerado pela palavra e pelo Espírito Santo. Os dois, o Espírito Santo que nós estamos falando, que vamos falar na semana que vem, atenção na semana que vem, Espírito Santo total. Dons e manifestações do Espírito. A semana que vem. Hoje eu só quero dizer que o Espírito Santo participa da produção do homem espiritual em você. Então o Espírito Santo trabalha como? Pega a palavra de Deus e amálgama no teu espírito, que é o espírito do homem. O homem tem um espírito. Que espírito é? A tua consciência é o teu espírito. O teu pensamento é o teu espírito. Você é o que você pensa. Não é verdade? Põe uma máscara e muda a tua voz. A pessoa olha para você de novo e fala, não sei quem é. Mas você começa a falar pelo teu trejeito, pelo teu esquema de falar, pelo teu pensamento exposto na palavra. Fala, é ele ou é ela. Perceberam? Então, não tem nada a ver com reencarnação. Não existe reencarnação. Hebreus 9, 27. Abra lá um textinho para você guardar no seu bolso, caso algum espírita venha, prove que não existe reencarnação. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só. Uma só vez, não morre duas vezes. Morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe duas mortes físicas, né? A não ser que a pessoa morra e ressuscite, como já aconteceu comigo. Eu tive 3 pessoas que morreram e nós oramos e Jesus voltou. A pessoa, mas depois elas podem ou morrer de novo ou inclusive já morreram. O homem que ressuscitou, que eu orei com ele em 90, 89, já deve ter morrido, porque ele já tinha 60 e tantos anos, pode ser que ele tenha morrido. Todos que ressuscitaram, Lázaro, a viúva lá, aquela turma do Velho Testamento também que ressuscitou com Eliseu, Talita, que Jesus ressuscitou, todos ressuscitaram, morreram de novo. Mas lá no futuro, haverá uma ressurreição, chamada ressurreição dos mortos. E todos voltarão. Todos voltarão. Pastor, é verdade isso? Isso é chamado na Bíblia de doutrina básica. Todo cristão tem que saber e dominar esse assunto. Está lá em Hebreus, capítulo 6. Olha aí, ó. Verso 1. Olha aqui. Pelo que deixando os rudimentos de doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Aí vem os temas, né? Arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Verso 2, da doutrina dos batismos. Batismo é doutrina, tem que saber mesmo. Da imposição de mãos. Já falamos aqui sobre a imposição das mãos, vamos voltar de novo nesse assunto. E da ressurreição dos mortos. É doutrina básica, ressurreição dos mortos. E também
Olha aqui, ó, do juízo eterno, o fim do mundo, o juízo de Deus. Isso são coisas que vocês têm que saber. E nem todo cristão sabe. Tem cristão que crê até na reencarnação. Tem cristão que na sexta-feira está na macumba e domingo está na missa. E na segunda vai nascer tchonoye. Faz uma salada. Falta de doutrina, falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus Cristo é um só. A palavra é uma só. Deus é um só. Amém? Agora, conhecer sobre a ressurreição é fundamental. Porque vamos ressuscitar. Todos vão. Olha, o que deixa mais feliz é que você pode morrer hoje, que você vai voltar. Todos voltarão. Que legal. Então, se tiver que morrer, glória a Deus. Por isso que Paulo fala, morrer é lucro, viver é Cristo. Se tiver que morrer agora, glória a Deus, não muda nada. Porque vai voltar. É mesmo? Vai voltar? Vai voltar. Né? Se não houver volta, está tudo errado. Esse era o impacto da palavra de Jesus. O impacto da palavra de Jesus era a ressurreição. Paulo pregava a ressurreição. Atos 17, olha lá, abre rapidinho. Em Atos 17, vocês sabem quantas vezes? Existem dezenas de passagens de ressurreição no Novo Testamento. Dezenas. Quantas vezes fala de ressurreição no Velho Testamento? Nenhuma. Vai começar, pastor? Vai começar? Eu vou embora. Não vai não. Fica aí. O Velho Testamento não fala de reencarnação. De ressurreição, desculpa. Interessante, né? Então, é uma doutrina nova de Cristo. Sem Jesus não havia ressurreição. Porque Cristo é a ressurreição. O que ele falou? Eu sou ressurreição e a vida. Também o caminho, a verdade e a vida. Mas é ressurreição e vida. Está lá em João capítulo 11. Mas antes disso, Paulo pregava sobre ressurreição. E isso impactava a turma que ouvia. Atos 17, 18, olha lá. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram filósofos da época, contendiam com Paulo, com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição é um assunto impactante. Porque falar que existe um Deus, que maravilha, que bom que existe um Deus. Todos, mesmo os que não são cristãos, creem no mundo sobrenatural. Raro é um indivíduo ateu puro, é difícil. Mesmo o ateu puro, põe uma arma na cabeça dele e ele fala, meu Deus, me ajude, não é? Na hora aparece, alguma coisa acontece. Então, todos creem no mundo invisível, não é difícil isso. Mas crer na ressurreição é um impacto diferente. Paulo pregava a ressurreição. E a grande parte não cria. Em Atos 17, 32, olha só. E como ouviram falar da ressurreição, Atos 17, 32. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, quer dizer, tiravam o sarro. Escarnecer é zombar, é tirar o sarro. E outros diziam, acerca disto que é a ressurreição, te ouviremos outra vez. A turma não cria que fosse possível a pessoa voltar. Só que vão voltar. E Paulo fala que vão voltar os justos e os injustos. Atos 24, vai mais para frente um pouquinho, olha só. Atos 24, no verso 15, olha aqui, ó. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, não é só os justos que vão ressuscitar, os maus também. Então vai voltar todo mundo, os assassinos, aqueles caras que cortaram a cabeça da turma lá na prisão, todos vão voltar. Pedro Álvares Cabral, você converteu o Cabral? Não, né? Vai voltar, vai dar conta. Que santidade esse homem, meu Deus. Obrigado, irmão querido. Imagina que santo. Então, irmãos, a ressurreição vai acontecer para todo mundo. Mas por que? Nós vamos chegar lá. Não vai passar. Porque é muito fácil, né? A pessoa se suicida e fala, vou acabar com o meu problema. Vai voltar para dar conta. Besteira é tirar a própria vida. Eu vou tirar a vida do outro. Ele vai voltar e vai confrontar você lá no futuro.
Porque nada vai ficar sem juízo, sem equilíbrio, sem apaga. Lógico. É mesmo, pastor? 2 Coríntios 5, 10. Abra lá. Mas Jesus não pagou os pecados? Sim, mas olha o que está escrito. Não é bem assim. Vai fazer o que você quer agora? Vai matar os outros, não acontece nada? Oi. Seremos julgados pela intenção do coração ou pelas atitudes? Vou ler aqui agora para você. Leio, eu respondo a Bíblia, irmão. Não falo mais com você, só respondo a Bíblia. Olha o que está escrito. Abre lá. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos são bons e maus, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, lá na frente, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Então, mesmo às vezes eu não queria, mas eu fiz, está errado. Por exemplo, você pega, isso nunca vai acontecer, mas dá um tapa na sua esposa. Aí ela chora, vai na polícia, tal, você fala, mas eu não queria, mas fez. E daí? O que vale é que você fez. Agora você fala assim, ai, que vontade de dar um tapa, você fala, não, mas ele é meu amor. Mesmo que você queria, mas não fez. Então, glória a Deus. O vai ser imputado você não ter feito. Olha aqui, ó. Cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está escrito na Bíblia. Não é por isso, não é porque nós vamos ser julgados. Nós seremos julgados naquele grande dia. Haverá ressurreição total. Certo? Fala. Por isso que, não sei se você se recorda, estava eu, você e o Olavo. E o Olavo falou, eu falei que da onde eu era, aí o Olavo falou assim, mas você era ignorante para falar assim. Hoje você está começando a estudar o Evangelho, você está redescobrindo uma nova vida. Amém. Que é justamente o batismo. Sim, a partir do batismo você começa uma nova vida. Então o que você fez antes do batismo foi perdoado. Fique claro isso, hein? Você não vai dar conta do que você fez lá atrás. Porque no batismo já houve um juízo. Então veja bem, pastor Lenilton, terrível, né? Xingava, aprontava, fumava uns negócios diferentes, tal, tudo errado. Aí me converti. Aí aquilo me doeu o coração. Eu falei, o que eu fiz de mal? Aí Jesus falou, tudo que você fez está pago. Vai para o batismo. Batiza, na hora que você batiza, você sai purificado, curado, abençoado. E você sai assim, transformado. Em quê? Em santo. É verdade? A Bíblia fala que o batismo, ele apaga os pecados, ele perdoa os pecados. Se não há mais pecado, acabou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ora, isso é confirmado no batismo. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Atos 22, 16. Invocando o nome do Senhor. Então o batismo perdoa, lava e produz uma nova consciência com Deus. Altemir, cadê a família? Glória a Deus. Estava pensando em vocês. Falei, onde eles estão? Será que estão em Goiás? Glória a Deus. Perceberam? Então, agora, eu estou batizado. Sou uma nova criatura. Eu tenho que buscar o crescimento em Cristo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Abra lá. Sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 4. Pelas quais coisas ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Quando você se converte, você se batiza, você tem o Espírito Santo, você passa a ter a natureza divina em você. O poder de Deus está em você. Você ora, para de chover. Você ora, um avião ia cair, não cai. Mas por que os aviões caem? Porque ninguém orou. Que se houver lá dentro um Paulo, um Pedro, e crer, não vai cair. É que aqui, pessoal, até os crentes ficam desesperados quando vai cair o avião. Não ora. Porque a Bíblia fala, tudo que pedires, crendo, recebereis. Então, isso acontece. Então, isso chama-se natureza divina que está em nós. Havendo escapado das corrupções que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai. O quê? Então, eu sou cristão, agora eu tenho que acrescentar. A vossa fé, a virtude. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor.
Porque se em vós houverem e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento e intimidade com o Senhor. Quanto mais você cresce na fé, na palavra, no Espírito, na intimidade com Deus, no amor, mais você se aproxima da condição divina. Você começa como uma criancinha. O próprio Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ele fala isso. Olha aqui, ó. Olha o que está, 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda a malícia. O que é malícia? Coisa do velho homem. Todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então o indivíduo não nasce na reencarnação. Ele nasce de novo quando ele se converte, se batiza e fica cheio do Espírito e começa como criança a crescer na palavra. Olha aqui, ó. Desejai como meninos novamente nascidos o leite racional. Esse leitinho que vocês estão tomando aqui. Essa palavra que vocês estão ouvindo, que é chata, tem gente que fala assim, não aguento o estudo bíblico. Eu gosto de show. Show evangélico. Tem gente que vem aqui para a igreja. Teve gente que veio na igreja no domingo e estava uma bênção a igreja aqui domingo. Aí acabou a luz, ficou mais abençoada a igreja. O Espírito começou a mover o Cassiano e o Jair a cantar sem força, né, Silvinha? Sem força. Aí mas teve gente crente religioso que falou, acabou a luz, vou embora. Perderam a bênção. Teve 20 conversões. Vocês não estavam aqui à noite? Vocês estavam orando em casa lá com a mamãe, eu sei. Então, não importa a luz, Jesus está aí. Paulo pregava sem microfone. Hoje nós temos toda essa tecnologia, mas o que vale é o teu espírito, o teu conhecimento, o teu crescimento. Agora, se eu depois de conhecer tudo isso, voltar para a lama, vou dar conta. Vou dar conta. Imagina, eu chego aqui agora e falo, Temir, vamos fazer um assalto num banco. Pastor Lenilton, o senhor é louco? Vamos lá, Temir. Eu estou acabando de pôr a minha alma é a dele no inferno, se ele cair na minha. Lógico, não tem jeito. Prova isso, pastor. Hebreus 10, 26. Abra lá. Olha aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, já foi pago por Jesus. Você já sabe o novo caminho, já foi abençoado, vou voltar para a lama. A porca lavada voltou ao espojadouro da lama. Voluntariamente. Tem gente que briga com o Espírito para tentar pecar. O Espírito é tão bom que te impede de pecar. Você quer fazer alguma coisa errada, não acontece. Como você quer, porque o Espírito Santo intercede, abençoa, te protege, te blinda, te dirige para não acontecer o mal. Mas tem gente que fica tão mal que quer o mal. Tem pastor que se suicida. Tem suicídio de pastores, irmãos. Pastores se suicidam. Tem nexo, pastor se suicidar. Cristão se suicidar. É o desespero. É a depressão. Precisa pedir ajuda. Porque a carne é carne. A nossa consciência é carne. O teu pensamento é carne. Memória está ruim, você toma um remedinho, melhora a memória. Leva uma pancada na cabeça, dá uma amnésia, quem sou eu? É normal, por quê? Porque a carne sofre efeitos do meio exterior, mas o teu espírito não muda. Amém, irmãos? Então a ressurreição, ela vai acontecer. Pastor, o senhor está errado, ela já aconteceu. Verdade. Com o cristão, ela já aconteceu. Quando você foi ressuscitado? Vamos ver se você sabe. Vocês sabem, vocês estão afiados, hein? Onde é que está isso? Romanos, capítulo 6. Abra lá, Pétala. Pétala gosta da Bíblia. Que coisa fantástica, não? E a sua mamãe está junto com você hoje, Alice. Que bom. Cadê a Ianca? Glória a Deus. Tá bom. Quando assim, manda ela assistir pelo Facebook, Romanos 6, olha que coisa linda. Aqui, ó, verso 3, ou não sabeis que todos quantos fossem batizados em Jesus Cristo, fossem batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quer dizer, quando você se batiza, você mergulha naquelas águas, mas aquela água é a morte de Jesus. Porque na hora que você mergulha naquelas águas, você está mergulhando em Cristo. E Cristo é terra. A terra da onde nós procedemos é uma terra maldita. Em Gênesis 3, o que aconteceu?
Segura com a mãozinha aqui em Romanos, vai para Gênesis 3, você tem que aprender isso. E vai notar o seguinte, que Deus, no caso aqui, Jeová, amaldiçoou a terra. Lembra disso ou não? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui a partir do verso 17. E a Adão Deus disse: porquanto deste ouvido à voz da sua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. O que aconteceu? O que Jeová fez? Amaldiçoou a terra. Olha aqui, ó. Maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Então a terra produz espinho, praga. Você tem que arar para ter comida. Não tem mais aquela árvore bonita que havia no jardim do Éden. Acabou. Se o homem não trabalha, não tem comida. Olha aqui, ó. Com dor comerás dela. Olha aqui, ó. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porque por quanto és pó, e em pó te tornarás. Mas espera aí, então Deus fala, você é pó, você veio da terra, mas eu amaldiçoo essa terra é maldita. Então a terra, que é nossa carne, é maldita por Deus, por Jeová. Está escrito, por causa do teu pecado, Adão, maldita é a terra. E porque és terra, tu és do pó vieste, ao pó voltarás. Mas aí que está, quando você se converte a Cristo, e entra nas águas, aquela maldição da terra, lá de trás, é cancelada. Agora você entendeu. A maldição de Jeová é tirada quando você se batiza. Volta para lá. Entendeu, Maurício? Por isso que o batismo não é um banho d'água. É um ritual. Uma ordenança para entrar na igreja. Religiosidade cega. Quando você se batiza, você está saindo da maldição lá de Adão. Da maldição que vem desde o Velho Testamento. E entra num novo mundo espiritual. Mas eu continuo com a carne? Sim, você precisa se comunicar nesse mundo. Você precisa passar o Espírito novo que está em você para outros entrarem também no reino de Deus. Por isso que você precisa continuar com essa carne, mas já não é mais desse mundo. O que Jesus falou lá em João 17? Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pai, não peça que os trilhos do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Forte, não? Então, quem é batizado já é ressuscitado. Continua, volta para Romanos 6. De sorte que fomos sepultados com eles pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, como Jesus ressuscitou, nós já somos ressuscitados pelo batismo. Olha aqui, ó. Porque verso 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Como Cristo morreu e ressuscitou, os que são plantados no batismo com ele ressuscitarão também. Só que tem uma coisa, já somos ressuscitados. Agora, onde está isso? Efésios, capítulo 2. Abra lá e vai anotando para você fazer seu estudo, para você pregar o evangelho para as pessoas. Olha aqui, ó, Efésios, capítulo 2. Qualquer dúvida pode perguntar. As mais difíceis possíveis, as mais picantes, as mais polêmicas. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Verso 5. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. O que é isso? Quando você era do mundão. Você estava morto nas suas ofensas. Jesus nos vivificou. Efésios 2:5. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Está escrito na Bíblia. Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar. Não é que vai nos fazer. Já nos fez. É passado, quando? No batismo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, quando você se batiza, você passa a ter um mundo, participação do mundo espiritual, não é teoria, é prática. É prática. Eu estava no pronto-socorro aqui em Osasco. Chega uma ambulância com uma senhora morta, fedendo a cinza, enxofre. Uma senhora toda cheia
de enxofre, de cinza, suja, uma senhora de 60 e poucos anos. A ambulância jogou a mulher e ó, fugiu a ambulância. Eu cheguei, cadê a ambulância? Foi embora. Falei, como sempre. Eles largam e foi embora. Mas por que é ruim? Porque às vezes o hospital não oferece os recursos que você precisa, tem que se mandar para um terceiro hospital. Aí eu peguei, examinei a mulher, a enfermeira, doutora, ela está morta. Não tem pulso, não tem nada, está gelada. Eu falei, não, eram 6 horas da manhã. Eu falei, não, abre, rasga a camisa. Na urgência a gente já corta para não perder tempo. Abre essa camisa, tira tudo, vamos fazer um choque. Vamos ficar uma adrenalina no coração, voltar. Tudo bem, na hora que ela tirou a camisa aqui, tirou o sutiã, na mama direita uma figa preta assim, da macumba. Na mama esquerda, o que ela tinha? Uma cruz de Jesus. Né? E no peito, um colarzinho da macumba, daqueles bem macumba mesmo, forte. Eu peguei a cruz, falei, está repreendido em nome de Jesus, joguei no chão. Buf! Aí peguei a figa, está repreendido em nome de Jesus, nojento. A enfermeira falou, para doutor, isso aí é o santinho. Eu falei, santinho nada, isso aqui é um diabo, filha. Que santinho? Vamos lá, dá agulha, enfia a agulha no coração da mulher, nada. Choque, nada, morta. Aí eu vi aquela macumba, aquele cordão aí, Deus, no meu espírito, o Espírito Santo me tocou, falou, é o cordão. O demônio está matando a mulher aqui. Aí eu falei, eu vou quebrar isso agora em nome de Jesus. E eu falei, quebra. E nada, quebra. Falei, Senhor Jesus, quebra. Que quebrou, ela voltou. Aí a enfermeira, falei, cala essa boca, me ajuda. Oh, que coisa. E era espírita, filha da mãe. Só Jesus. A mulher voltou. Falei, aquece a mulher agora. Pega aí pano quente, vamos lá, abre o soro, põe na UTI. Aí chega o Fusquinha, na época o Fusquinha azul, assim, para perto do hospital, e desce o filho da mulher. Daí o recepcionista, doutor, tem o filho dela aqui. Eu falei, escuta, o que aconteceu com a sua mãe, doutor? Ela passou a noite fazendo a cabeça na macumba das pessoas lá. Quando foi 4h30, ela caiu dura. Aqui em Barueri, macumba aqui, na época. Falei, pois bem, a sua mãe voltou porque Jesus quebrou a macumba. Agora, ela falou, ele não era macumbeiro, o rapaz falou, eu falo para ela, está errado isso aí. Há 20 anos que ela faz isso, doutor. Falei, então agora você leva ela para uma igreja. Leva para a igreja, porque a sua mãe ressuscitou. Mas ela precisa agora da ressurreição verdadeira. O que é o quê? Nascer da água e do Espírito. Vocês são ressuscitados com Cristo, está escrito aqui, ó. Prova isso, Colossenses, capítulo 3, verso 1. Você é ressuscitado, Gabriel, ainda que você esteja meio morno. Você precisa voltar, porque o cristão é que nem uma vela acesa, que pode se apagar, e não deixe apagar a chama. Põe lenha. Como é que eu ponho lenha? Orando, falando em línguas. Buscando, jejuando. Quando você está frio espiritualmente, jejue. O jejum aumenta o poder de Deus em você. Quando você jejua, você alimenta Jesus em você. Você não come no corpo físico, mas se alimenta espiritualmente. Agora você fica só na comida, você alimenta o corpo físico e o espiritual se enfraquece. Interessante. Colossenses capítulo 3, olha lá. Olha o que diz aqui, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O cristão tem paixão pelas coisas de cima. Não é fanatismo, é realidade espiritual. Porque o povo sofre, porque não desfruta dessa natureza divina que está nele. Enquanto estamos vivos nesse mundo, manifestemos essa natureza. Como é que faz, pastor? Deus vai te dar chance. Você está na rua, vê uma situação difícil, ore. Vê uma pessoa triste, ore. No meu consultório, se a pessoa entra, eu vejo que a pessoa está oprimida, já começa a falar de Jesus, já sai com um remédio e oração junto. Já tive expulsão do demônio no consultório. Já tive grande coisa. Uma vez uma mulher espírita falou assim, vim aqui, doutor, veio de longe. Falou, vim aqui porque o Senhor dá passes. É verdade? Eu falei, é verdade. Vou falar não para a mulher? Então, e quem é o santo? Eu falei, é muito forte. A reza é brava? Eu falei, meu Deus, muito brava. Quem é o santo? Jesus! É ele? Eu falei, é ele? É ele. Eu tenho a Silvia sabe disso.
E não é uma só. Algumas macumbeiras e a família que se aconselham comigo. Vão lá receber passes, saem levinhas. Né, Silvinha? Lembra? Verdade, irmãos. Então, o que é isso? Buscar as coisas que são de cima. São coisas espirituais. Se você não vive isso, você vive uma vida pobre, uma vida material, como o mundo vive. O mundo não tem alegria e felicidade porque não desfruta do poder sobrenatural. Estava conversando outro dia, onde está a felicidade? No dinheiro? Não, não é no dinheiro, na viagem não. Eu tenho paciência e falo, doutor, não aguento mais viajar. Já fui para a Polinésia, fui para Bora Bora, fui para Dubai, agora a pessoa viaja, estou cansada, vou ficar em casa, deprimida. Eu falei, você precisa fazer uma outra viagem. Uma vez uma senhora italiana chegou no consultório e falou para o filho assim, vai para lá, pôs o filho para fora. Um senhor já de 60 anos, ela tinha 80. Sentou e falou, doutor, eu vim aqui porque eu quero morrer. Eu não aguento mais viver, eu quero morrer. Eu falei, é mesmo? Era uma italiana, bem italiana. É mesmo, senhora? Dona Gema, a senhora quer morrer? Quero, doutor. Eu vou ajudar a senhora a morrer. Ela ficou com medo. Ela falou, esse médico vai me matar. Eu pus meu filho para fora, o filho era um gordão fortão, pôs o filho para fora para falar comigo. Ela pensou, acho que ele vai me consolar. Eu falei, não, eu vou ajudar a senhora a morrer. A senhora precisa realmente morrer. Doutor. Eu falei, dona Gema, a senhora precisa morrer para esse mundo e nascer de novo agora. E comecei a pregar para a mulher, irmãos, orei por ela. Eu sei que depois, passou 2 meses, ela estava pregando em Santos. O filho pôs ela para morar em Santos, ela começou a fazer um grupo familiar na casa dela depois daquele dia. Ela aceitou Jesus, foi para a igreja, se batizou com 80 anos, mudou de vida. Não há idade para se começar de novo. Eu batizei meu avô com 77, o turco, e de 77 a 90 ele leu 3 vezes a Bíblia e morreu com Jesus. Né, Silvinha? Silvinha lembra do meu avô. O árabe, antes, até 77 anos, terrível, jogatina, cigarro, se converteu poderosamente com 77 anos. Sempre há chance. Nunca diga, não tem mais chance. Tem chance. Para quê? Para ressuscitar com Cristo. Olha que coisa linda. E pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. Então quem já ressuscitou com Cristo, espiritualmente está vivo, mas para este mundo está morto. Morreu para mentira, morreu para malandragem, morreu porque não presta, acabou. Não tem mais graça, porque tem coisas melhores que você desfruta. Pastor, prova que a ressurreição é uma verdade. Lê um texto forte na Bíblia sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra lá. Eu vou assistir o Bolsonaro. Tá bom. 1 Coríntios. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Não sei como vocês me aguentam, viu? Glória a Deus. 1 Coríntios 15, que coisa linda esse texto. Olha aqui, ó. Muito lindo. Vamos a partir do verso 12. Olha que coisa linda. Vocês têm que guardar esse texto. Falou em ressurreição, o tema do 1 Coríntios 15 é a ressurreição. Olha aqui, a partir do verso 12 a coisa fica mais clara. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, irmão, senão... Olha que interessante. Se Jesus ressuscitou dos mortos, como dizem alguns que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Reencarnar é entrar em outra carne. Ressurreição é você voltar a viver. Não tem nada a ver. Por exemplo, você cai duro aí, e nós oramos por você, você ressuscita. Isso não é reencarnação. Quando você morre e lá na frente você ressurge, é ressuscitar. Não é reencarnar. Reencarnar é voltar na barriga de outra mãe e tomar uma nova carne. Não é de Deus. Eu estou procurando quem reencarnou. Não acho. Estou procurando a turma, meus amigos que já morreram, nada, mentira. Mentira. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Olha que forte é o temer. Estamos perdendo tempo.
e também é vã a vossa fé. Que forte. Paulo fala, claro, então, se não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. É vã nossa pregação. E é perda de tempo a nossa fé. Olha que forte. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Por quê? Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se Cristo ressuscitou, automaticamente os mortos vão ressuscitar. Porque ele foi o primeiro. Nós somos os outros que vamos ressuscitar. Porque se os mortos não ressuscitam, verso 16, também Cristo não ressuscitou. Paulo insiste nisso. Paulo fala com veemência. Pastor, por que Cristo, quando ia explicar uma verdade, repetia a palavra? Para fundamentar. Em verdade vos digo. Bem claro. Porque no hebraico, olha que interessante, também, no hebraico, quando eu quero falar assim, uma pessoa é bonita, muito bonita, eu falo, ela é bonitíssima no português, né? Lindíssima. No hebraico é bonita, bonita, bonita. Né? Feio, feio, feio. É assim em hebraico, ele repete 3 vezes. Então, na verdade, te digo, Jesus está confirmando. Aqui é a mesma coisa. Paulo fala isso, ele usa essa técnica. Olha aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, verso 17, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Forte, não? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, toda a turma que pregou, morreu na boca dos leões, morreram crucificados, morreram lá na briga, morreram perseguidos, foram lá queimados por Nero, toda aquela turma toda, morreram em vão, se não há ressurreição dos mortos. Então Paulo começa a jogar com uma lógica filosófica fantástica. Como não existe ressurreição? Como que não existe ressurreição? Se Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, então todo mundo está perdido. Olha aqui, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como dizer, desfrutar de Cristo só na vida aqui presente é miséria perante tudo que vamos viver na eternidade, se vocês não sabem. Esse pedaço de vida aqui é muito curta, irmãos. O que é 70, 80, 90 anos, 100 anos que seja? Não é nada perante a eternidade. O que é eternidade, pastor? Só para você ter uma ideia. Se uma pomba vem de outra galáxia para a nossa Terra, pega 1 grão de areia e leva embora para outra galáxia, uma vez por ano, vem e leva embora. Grão em grão, até tirar toda a Terra. Quando toda a Terra desaparecer, a eternidade só está começando. Irmão, se uma estrela mais próxima tem 80 mil anos-luz para chegar até aqui, a luz dela. Hoje, o sistema, vamos dizer, o universo é mensurado em 13 bilhões de anos-luz. Quer dizer, uma luz de um ponto do universo até outro demora 13 bilhões de anos na velocidade da luz. 300 mil km por segundo, desculpa. 300 mil km por segundo. A luz da Lua demora 1 minuto para chegar até aqui na Terra. A luz do Sol, 1 segundo. A luz do Sol até aqui, 8 minutos. 13 bilhões de anos-luz é o tamanho do nosso universo estimado. Tudo isso não se compara à eternidade. Vale a pena não ser de Jesus? Para sofrer eternamente? Porque vai voltar. Todos os que morreram sem Cristo vão voltar, vão falar, é verdade. Pastor Enildo, por que você não me insistiu? Wendel, eu não sabia que era verdade, Wendel. Jesus é verdade. Não é o Krishna, o caminho. Não é o Maomé. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o Buda? Não. Mas Buda tem uma teoria boa. As filosofias reinam neste mundo. Como na época de Paulo também. Os saduceus,
acabei de falar aqui, outros filósofos, sempre existiu filosofia, sempre existiram conjunturas, sempre existiram deuses, mas Paulo fala em 1 Coríntios 8, ainda que existem muitos que se chamam deuses, só há um Pai, um Deus eterno, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Acabou. Então não vale a pena não ser de Jesus e não conhecer essa preciosidade que é a ressurreição eterna. Alguma dúvida aí? O pessoal está tendo ou não? Não estão tendo dúvida. Quantas religiões existem, pastor, aproximadamente? Quantas religiões? Crenças. Ah, nem imagino, irmão. Milhares e milhares e milhares. Então, Eu sei que 999 vai tudo pro inferno. vai tudo para o inferno. Não, não é que vai para o inferno, não vai ter salvação. Agora, é o que eu falo. Deus é bom. E para você ter uma ideia, eu vou ler um texto sobre esse assunto que eu sempre leio, e li ontem para um irmão que estava em casa, que Deus sabe da ignorância das pessoas. Então você pega um índio, lá no meio do mato, nunca foi evangelizado sobre Cristo. Nunca ninguém falou de Jesus para ele. Não sabe? Mas ele crê que o sol é um Deus, é o Deus Sol. Ele crê nos espíritos que o pajé prega lá. Mas é um homem bom, é um índio bom. Tem medo até de matar os peixinhos, os jacarés. Ele faz bem para os índios e para as índias também. É um homem bom, um exemplo. Ele leva um tombo, bate a cabeça com 20 anos de idade e morre. Vai para o inferno? Com Satanás? Mas também não pode ir para o céu. Então Deus há de colocá-lo num lugar que nós já estudamos aqui, vou voltar a estudar, que pode ser, o quê? A nova terra. Haverá uma nova terra. Eis que cria o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3, verso 13 e 14 ali. E também diz isso lá em Isaías, né? Várias passagens bíblicas falam da nova terra. Os mansos herdarão a terra, né? Diz a Bíblia. Então, a terra não foi feita para ficar no espaço sozinha. Haverá gente nessa terra. Fala, Vinícius. Tem uma passagem que fala: os céus são só do Senhor, mas a terra não é os filhos dos homens. Mas isso é atual. Isso é para hoje. É para hoje. Agora, a Bíblia fala que os reis da terra verão a glória da Jerusalém celestial, já no fim do mundo, depois do milênio, Apocalipse 21, abra lá. Vamos lá. Você pode fazer um gol, vou fazer que nem o Neymar. Não que ele fez de errado, só o que ele fez de bom, né? Coitado, que fria. Precisa de Jesus aqui, rapaz. Ó, Apocalipse, capítulo 21, diz assim, ó. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. Verso 23, Vinícius. Aqui fala sobre a Jerusalém celestial. É a nova Jerusalém. Apocalipse 21, a partir do verso 9, a nova Jerusalém. Ele descreve como é que vai ser a nova Jerusalém. O que é a nova Jerusalém? A cidade celestial onde habita Deus e onde nós vamos habitar. Tem 220 quilômetros de cada lado. É uma cidade quadrangular que vai ficar no céu, a uma distância da terra. Ah, mas o senhor nunca falou isso? Eu falei, vocês não estavam aqui, né? Mas vocês são testemunhas, que eu já preguei sobre isso. Mas vamos adiantar, vamos lá para o verso 23. E essa cidade, verso 23, não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora, olha aqui, Vinícius, verso 24. E as nações andarão à sua luz, ou seja, sob a sua luz. Então a terra vai estar aqui embaixo, a Jerusalém celestial lá, a luz da Jerusalém celestial vai pegar sobre a terra. Está escrito aqui, ó. E os reis da terra trarão para ela a sua honra, a glória e honra. Então haverá gente aqui na terra que vai olhar e vai falar: glória a Deus pela cidade celestial, pelos santos que estão lá, porque eles creram em Jesus. Eles são eternos. Eles são sacerdotes, reis e sacerdotes, que junto com o Pai reinam no universo. O ser humano não é feito para depois de ressuscitar, ficar batendo asinha. Tudo bem aí? Tudo bem aí, Sérgio? Tudo bem. Quantos milhares de anos já passaram? Uns 40 mil anos. Aí mesmo? Nossa, que saudade. Você lembra lá que a gente pregava? É legal. Tá cansando, Sérgio? Não. Se isso é o céu, esquece. E é o que Satanás fala. Então você pega os filmes bobos aí, o anjinho lá. Tem uma, só tem um anjinho, São Pedro, com um cara de bobo. Desculpa. Verdade. É a noção que o catolicismo faz do céu. Aí a pessoa olha e fala: mas eu prefiro ir lá para o inferno. Porque ele pensa que o inferno tem...
O batidão sertanejo, não. Não tem. No inferno não tem mais nada disso. É choro e ranger de dentes. E o céu não é essa batição de asas. Não. O céu não subiu ao coração do homem, nem na sua imaginação, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu diria que é povoar todas as dimensões que existem. Não só a terceira que vivemos, que é esse céu celeste que nós vemos astronômico. Existem outras dimensões, outros céus que nós não conhecemos, outros espaços onde nós vamos viver, habitar e fazer uma obra que nós não imaginamos, onde o preparo está aqui. Deus então preparou um corpo chamado igreja para selecionar aqueles que haverão de habitar com Ele eternamente. E olha só como é o grau de diferenciação, como é que Deus vai escolher. Aqueles que haverão de habitar comigo devem me amar sem me ver. Porque sem me ver já me amam, imagine quando me verem. E devem ter fé em mim, crer que eu existo sem me ver. Porque os anjos viram e caíram. Mas estes são feitos de barro da terra maldita, que foi amaldiçoada lá em Gênesis 3, mas passaram pelas águas purificadoras e agora creem e vivem me esperando. Ainda que com tribulações não desistem. Esses merecem viver eternamente. Ressurreição. Não é pouca coisa. Ser de Jesus não é pouca coisa. O mundo não sabe disso. O mundo vê uma cruz na parede, não sabe o que significa, não sabe nada. Pastor, aqueles que falam, que estão clamando a Deus para que seja vingado o sangue deles. E Deus, segundo a palavra, Deus fala para eles, espera mais um pouco que... Até que o número de seus conservos seja... É verdade. Na verdade, aquilo é a alma dos que estão debaixo do altar. Mas, na verdade, a consciência não existe, mas a alma dos santos vai ficar debaixo do altar. É verdade. Nós vamos estudar sobre o Apocalipse de novo, bom texto, esse aí. Mas só para acabar, ao terminar, bom texto, olha aqui, ó. Olha aqui, Vinícius, só para acabar, olha aqui, ó. E então, andarão à sua luz, os reis da terra trarão glória e honra, verso 25, e as suas portas não se fecharão. As portas da Jerusalém celestial não vão se fechar, nem de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Haverá nações na terra trazendo honra e glória a Jerusalém celestial. Então não é uma coisa isolada. Haverá uma comunhão. Só que os de lá podem ministrar aqui, os daqui não podem ir para lá. Você, como sacerdote lá, pode voar e ajudar alguém aqui. Porque você vai estar na quinta dimensão. Você vai estar com o corpo glorificado. O corpo que você vai ressurgir na ressurreição não é esse. Pastor, como é que vai ser? 1 Coríntios, capítulo 15. Abra lá. Fala. Essa Jerusalém celeste, ela não será eterna. Será eterna. Não é na terra. Não, mas tudo vai ser novo. A terra. A terra. Aqueles que habitarão nessa nova terra. Sim. Não, serão, em Isaías 65 fala que o meu povo será como a árvore, viverão muito, mas não serão eternos, eles morrerão. Será um prêmio, porque será de carne a vida aqui na terra. A vida na terra é de carne. Essa terra existe há quantos milhões de anos? Carne. É carne. O homem será carnal aqui na terra. Vou ler para vocês depois. Morreu, acabou. Acabou, ele é extinto. Acabou, ele é extinto. Vou ler para você depois. Antes da nova Jerusalém celeste, tem o reino milenar. Milenar. A Jerusalém celestial começa depois do grande juízo branco. Vai governar através de Jerusalém. Não, Jesus vai estar com a igreja no céu já. Já vai ter igreja. Aqui vai ter a terra desolada por 1000 anos, onde vai crescer de novo uma outra geração. Guarde lá, haverá uma remanescente que vai viver na terra. A Bíblia fala assim, como foi nos dias de Noé, haverá de ser na volta ou nos dias da vinda do Filho do Homem. O que aconteceu? Noé entrou na arca. A arca passou pelo fim do mundo da época e sobreviveram 8.
Eu não digo nada se lá em cima, na nossa famosa unidade espacial, como é o nome? Estação Internacional, vai ter gente lá. A Terra vai ter um grande cataclisma. Vai ter uma grande destruição nuclear. Como é que eu provo isso? Já que ele quer, eu não ia tocar nossas... Terrível, né, Laís? Laís, é terrível. Mas ele quer, ele não pode me provocar que eu fico nervoso. 2 Pedro, capítulo 3, abra lá. José, olha só. Olha essa aqui, ó. O Senhor não, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A promessa é a volta. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer salvar todos. Deus ama a humanidade. Deus não é aquele que destrói por nada. Não, Deus ama. Deus é amor. 1 João 4, 7 é amor. Então ele faz de tudo para segurar. Esse mundo já era para ter acabado. Mas Jesus está segurando, esperando o arrependimento, a restauração da igreja, né? A reforma da igreja, a nova reforma que há de trazer a unidade, porque a igreja hoje, como disse o Altemir, lamentável. É um para lá, ela acabou de falar, os adventistas não creem assim, o outro crê assado, o outro fala que é primo. Se você vai para a congregação cristã, ainda que você seja um santo, você é obrigado a se batizar de novo. Sabia disso? O batismo válido na congregação, só o deles. E a mulher tem que pôr véu, o véu literal. E se vai na Universal, também tem que se batizar de novo. Fiquei sabendo que, né? Tem que se batizar de novo na Universal. Ué, não esperava isso do Macedo. Cadê a comunhão? Fala, Pétala. Ah, não, peraí, deixa eu ler só para 2 Pedro. Agora, olha aqui agora o que eu quero te mostrar. Mas o dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? O dia da volta de Jesus. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. No qual, quer dizer, neste dia, os céus passarão com grande estrondo. Tudo que você está vendo aqui vai ser destruído. Ó, os elementos físicos ardendo se desfarão. Então os prédios vão desmanchar. As pontes vão cair. As pedras vão cair. Jesus falou que não há pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai ser destruído. E a terra e as obras que nela há se queimarão. 3 fenômenos, então. Estrondo, uma explosão. Os elementos ardendo, porque é fogo, né? É eletromagnetismo. É o quê? É a radiação atômica. Os elementos se desfazem. Isto, naquela época, era uma coisa impossível. Como que uma edificação como uma pirâmide vai se desfazer? Como que uma grande obra arquitetônica pode se desfazer? Como? De pedras? Que fogo pode queimar pedra? Mas a eclosão nuclear acaba com tudo. A fissão nuclear é 1 milhão de graus. Tudo vira líquido. Tudo acaba. Então, Pedro estava descrevendo, pela fé, pelo Espírito, o quê? Uma explosão nuclear. Está aqui, ó. Pode ler. Os céus, a terra se desfarão, olha aqui, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Nesse momento, Jesus está voltando. A volta de Jesus acontece num momento de grande hecatombe cósmica, climática, tudo junto. Jesus volta, a terra queimando, o povo subindo, os outros queimando aqui embaixo. Foi terrível. Olha aqui, ó. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aí Pedro confirma, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que, ou seja, no qual os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, na época de Pedro, como poderia as coisas se queimarem se o que havia eram tochas e no máximo as catapultas de fogo? Mas hoje, com Hiroshima, Nagasaki e todos os programas nucleares que vocês veem por aí, com todos o poderio atômico, você entende que isso é possível. Não se converter hoje é o maior ato de ignorância do ser humano. E quanto mais cientista, pior. Quando eu li isso aqui, falei, isso aqui é a explosão nuclear. Uma vez eu vi um filme de Hiroshima. Existem filmes de Hiroshima, que aparece aquela fusão nuclear, então aquela explosão, aquele clarão, os prédios derretem, desfazem,
Aquele vento cósmico bate, tudo cai, e o final, sabe o que fica? O fogo, que é o final que está escrito aqui. A terra e as obras nela se queimarão. Então, está descrito aqui o quê? Os céus passarão em fogo. Por que o fogo vai queimar o céu? Porque o oxigênio vai queimar com a radiação atômica. Então, não tem como fugir. E a terra vai queimar. Agora, quem está vivo, os cristãos vão ser o quê? Arrebatados. E Jesus volta nesse momento. Aí a gente se encontra e vai morar nos céus. Aí a Terra explodiu, acabou, depois vem o inverno nuclear. Vocês têm que estudar física, tem que estudar a ciência para saber o que é uma explosão, o que acontece. O inverno nuclear é o pós... Existe uma suspensão cósmica, uma suspensão de partículas tão grande que existe uma negritude, existe uma escuridão geral sobre a Terra. Então o Sol não consegue atingir, então existe uma morte total. Só fica barata, segundo me dizem por algum tempo, depois elas morrem também. Então o que acontece? Hoje já existem usinas antiatômicas. Na Groenlândia, tem usinas lá, a não sei quantos centenas de metros de profundidade, com alimentos para 6 meses, com reserva de oxigênio. A turma está esperando. Só os crentes que acham que está, glória a Deus, não acontece nada. Tem um lugar que eles estão estocando até obras de ar. Tudo, porque estão se preparando para o inverno nuclear. Porque depois só de 6 meses você vai ter condições de ter uma mudança atmosférica para poder se adaptar. Então, o que vai acontecer? Vai haver um remanescente de pessoas que vão viver e vai começar a povoar a Terra de novo. A Terra nunca vai ficar vazia. Nem que seja a turma lá do espaço, lá que eu falei, que vai, na hora que vai ver aqui, vai ter que voltar depois. Interessante o assunto. É fascinante o assunto. É melhor do que filme, porque é verdade. Nós não estamos brincando, estamos lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro científico. Me dá gosto de ver a Bíblia. É fantástica. Então Pedro falou o seguinte, olha aqui, ó, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então haverá uma nova terra que vai ser restaurada, como já aconteceu muitas vezes, essa terra já passou por muitas situações e vai voltar a ter gente de novo aqui. Ah, mas e daqui 1 milhão de anos? Irmãos, é outra história. A história vai mudar. Isso aqui, a Bíblia, é um livro que conta toda a história do mundo até o grande juízo, depois de 1000 anos. Depois é outra história. O que vai acontecer daqui 100 milhões de anos, para os que estão vivos lá na eternidade, não sei. Ninguém sabe. Jesus falou assim, não vos convém saber as coisas que Deus preparou. Ainda não convém saber. E nem as estações de tempo. Ele fala isso lá em Atos, capítulo 1. Tem coisas que não dá para saber agora. O que eu preciso saber é o seguinte, eu tenho que ter fé, crer nessa verdade, com sinais irrefutáveis, ficar firme na ressurreição, para que naquele grande dia eu diga, valeu a pena. Como diz aquele cantor Juliano Som, você gosta do... Ele é coreano, viu? Falei com ele. Ele não é japonês, parece japonês, né? É coreano, Juliano Som. Vai valer a pena. Vale a pena ser de Jesus. Vale a pena. Mas o senhor é fanático, doutor Lenilton? Aí eu falo assim, totalmente fanático. Mais que fanático. Sou alucinadamente amoroso por Jesus. Amo Jesus, porque é verdade. Vamos ler agora Pétala. Ah não, Pétala, fala que você é para falar. Não, na minha versão está escrito assim, né? Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Tipo assim, é meio que falando de Jeová e dele, que agora, no novo tempo será feito conforme a vontade dele? A vontade do Pai. A vontade do Pai é que haja justiça na terra. Na verdade, houve uma injustiça muito grande com o pessoal do Velho Testamento, se você for ver, se eles não tiverem chance de salvação. Digamos que a pessoa nasceu no tempo errado, nasceu lá na época do Velho Testamento. E no Velho Testamento era o quê? Olho por olho? É assim. O Velho Testamento é assim. Né? Acã pegou uma capinha lá e enfiou embaixo da cama. Quem conhece Josué capítulo 1 já leu, sabe. Furtou uma capinha, tadinho. Uma espadinha que ele achou lá nos despojos. Escondeu, saiu tão bonita. Aí Jeová matou ele e a família toda.
Mas a prima dele que morreu junto era boazinha. Nunca matou, nunca roubou, nunca desonrou pai e mãe. Foi morta no bolo. Vai ser julgada no grande dia. E ela pode receber o quê? A nova terra. Não pode ir para o céu, porque céu é só Jesus Cristo. Existem 2 livros da vida. Guardem isso, irmãos. Existe o livro da vida do Cordeiro. Esses vão para o céu. São os novos nascidos em Cristo, batizados e que têm o Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo não vai para o céu. Vilma, sem Espírito Santo não vai para o céu. Efésios, capítulo 2. Vou provar para vocês. Ah, a pessoa não é batizada no Espírito, não vai para o céu. Não vai para o céu, está escrito aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Fala, irmã. Manda um alô para minha mãe, que ela está assistindo em Goiás. Está assistindo em Goiás? Como é o nome dela? Maria. Maria de Goiás, que Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Sogra do Altemir, o seu genro é uma bênção. Sua netinha, a pétala cheia de espírito, viu? Deus abençoe. Olha só essa aqui, ó. Verso 13, Efésios 1:13. Olha só, Vilma, sem o Espírito Santo ninguém vai ser salvo. Em quem também vós estáis, quer dizer, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é o Espírito Santo? Além de tudo, é um selo. Quem tem o Espírito Santo tem um selo. Na hora que o diabo olha para você, ele fala, ele tem o selo. Não posso tocar nele. Vou jogar pedrinha de longe, que se eu chegar eu vou ser fulminado. Se você tem o Espírito Santo, o ladrão chega, é um assalto e fala, glória a Jesus, te repreendo com o poder. Alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes, não foi só isso não. Uma vez eu estava na pé da Santa Casa, 2 horas da manhã, fui pegar um carro, estava de branco, chega um ladrão perto de mim e falei, Senhor, 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 comecei a gritar alto, o cara pensou que estivesse falando com alguém e foi embora. Mas Jesus operou. Jesus operou. Da forma dele. Ó, e tendo também nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual, o que é o Espírito Santo? Verso 14, Vilma, o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É a garantia da herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então Deus vai possuir você com um selo. O Espírito Santo, na hora do arrebatamento, o Espírito Santo, ele que vai levar você e o seu corpo. É o Espírito Santo que vai fazer a transformação do teu corpo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia. E outra coisa, Efésios 4:30. Abra lá. Olha essa aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando é o dia da redenção? O dia do Senhor. Aquele dia que nós lemos lá em 2 Pedro, quando Jesus vai voltar. É o dia do Senhor que virá como ladrão da noite. Nesse dia haverá o arrebatamento da igreja. Ah, mas não é aquilo lá, o arrebatamento silencioso, que está todo mundo no avião, o piloto some, a roupinha fica dobradinha, que nem o Nicolas Cage lá naquele filme do Apocalipse, a gravatinha fica arrumada. Cresce, irmão. A Hollywood, filhinho, sabia? Você foi lá em Hollywood? Eu já fui lá 2 vezes já, 3, sei lá. Ô, gente. Deixados para trás. Deixados para trás, irmã, acorda. Não existe isso. O dia do Senhor virá com fogo. E mais. 1 Coríntios, agora sim, capítulo 15. Olha aqui, coisa linda. Estão gostando, o povo aí? Você está muito passiva hoje, Érica. Estão reagindo? Hoje já desligaram, estão assistindo a novela lá, A Volta dos que Não Foram. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, olha só, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ninguém vai para o céu com a sua própria carne. Então, se você morrer, pode doar seus órgãos, porque carne e sangue não vão para o reino, não sobe. Então tem gente que fala, não vou doar meus olhos, porque quando Jesus voltar eu vou ficar cego. Irmãos, se você morrer antes de Jesus voltar, os teus olhos serão comidos pelos bichos. Então não perca, dê para quem precisa. Teu coração vai ser comido pelos bichos, dê para quem precisa.
Eu vou doar meus órgãos. Depois, viu, Silvinha? Me lembra disso. Vou doar meus órgãos. Porque você vai bater o seu coração em outra pessoa. O pulmão. Paulo fala assim lá em Gálatas capítulo 4, verso 17 ou 19, eu não sei. Filhinhos, eu sei que vocês me amam tanto, que se possível fora, vocês me dariam os próprios olhos, porque Paulo tinha um problema de vista. Ele fala lá em Timóteo que ele escreva com essas grandes letras, porque ele não enxergava. Pode ser até que seja um espinho de Paulo poderia ser a vista, porque não existia óculos. Na época era difícil enxergar, e ele tinha esse problema. Ele falou, se pudesse fazer transplante, hoje pode. Hoje Paulo receberia o transplante de córnea, sei lá o quê. Por quê? Porque hoje é possível, então não é pecado. Pode doar sangue? Pode. Mas o testemunho de Jeová não doa sangue porque são cegos, porque vivem no Velho Testamento, que foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3,14. Leia a Bíblia. A Silvia já olha para mim e fala, não fique nervoso. Em casa ela briga comigo. Você ficou nervoso? Eu falo, não estou fazendo nada. É que é um instinto do espírito. Então vamos continuar, Pétala, desculpa. Quem é Pérola? Eu falei pérola, pétala. Verso 15. Eis aqui vos digo, olha o mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que é dormir? Morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados pelo Espírito. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é aquela que vai anunciar o fim. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a ressurreição dos mortos já é com o novo corpo glorificado. O corpo igual ao de Jesus que passa paredes. O corpo igual ao de Jesus que não tem, é o corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? Não há corrupção. O que é corrupção? Falha. Corrupção é erro. Corrupção é problema, é doença. Corrupção. Então, corrupção, dor nas costas, corrupção. Não enxergo direito, corrupção. Nada vai ser perfeito. O corpo vai ser perfeito. Está aqui, Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Fantástica a ressurreição. Nascer de novo eternamente. Não vai mais morrer. Irmão, só isso já basta. Não precisa mais nada, não peça mais nada. Esse é o maior presente que existe. A ressurreição eterna para viver eternamente com Jesus. Amém? Olha que coisa linda. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Como que Deus está falando? Escuta, e aí, inferno? E aí, morte? E aí, lei? Cadê? Cadê os anjos agora? Cadê todo o que foi durante anos pregado? Olha aqui, Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E que lei é essa? A lei dada no Sinai. Força o pecado, que força a morte. Então a lei não é do Pai. Está escrito aqui. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diz Paulo, verso 20, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A tua vinda aqui hoje à noite não é em vão no Senhor. A tua pregação do Evangelho, a tua oração à noite, o teu jejum, a tua comunhão, a tua vinda na igreja, o teu estudo bíblico, a tua busca do Espírito Santo não é em vão no Senhor. É muito forte. Mas o pessoal que não crê, uma pena. Deus vai julgá-los. Romanos, capítulo 2, é o texto que eu queria ler para vocês. É o texto, Vinícius, que prova que o indivíduo vai ser julgado. Os que não são de Jesus serão julgados pelo Pai lá na frente, pelo bem ou pelo mal que fizeram. Olha aqui, Romanos capítulo 2, verso 12. Olha aqui, Romanos 2, 12. É importante vocês conhecerem isso. José, né? Não é José? E você? Cláudio. Glória a Deus. Olha aqui, Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, obrigado, eu não quero mais, viu? Pela lei serão julgados.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então o que significa isso? A pessoa não conheceu a Cristo, mas ela é boa. Ela é boa, não teve chance de conhecer Jesus, mas ela é boa. Bom pai, bom filho, bom esposo, não briga, não rouba, não mente, não dá problema, não inveja ninguém. Pessoa certa. É que nem, por exemplo, aquele Cornélio, em Atos capítulo 10, havia um homem romano, um cidadão romano chamado Cornélio. Ele era tão bom que Deus falou assim para Pedro: Pedro, vai lá e prega para esse homem. Aí Pedro falou: mas peraí, ele não é judeu? Aí Deus deu uma visão para Pedro, de vários animais descendo no lençol. Aí Deus falou: mata e come. Pedro falou: eu não vou comer coisa imunda. Jacaré, tinha lá, leão, eu não vou comer coisa imunda. Mas não chameis imundo o que o Senhor santificou. Aí Pedro falou: opa, que puxão de orelha, vou lá pregar para Cornélio. Aí chegou lá, Pedro falou: escuta, Deus mandou eu aqui. Aí Cornélio fala: como é que é esse Deus? Ele falou: Deus é aquele que está em Cristo Jesus, que muda a nossa vida. Jesus é maravilhoso, ele veio, nos salvou pelo seu sangue. Na hora que ele está pregando, desce o Espírito Santo em 15 pessoas. Cornélio e a vizinhança que estava ouvindo, batizados no Espírito Santo pela pregação. Pedro olhou e falou: meu Deus, mal comecei a pregar, a turma foi batizada no Espírito. Aí Pedro falou assim: como posso eu impedir ou negar a água do batismo para aqueles que foram já batizados no Espírito antes do batismo nas águas? Fantástico. E acontece muita gente que é batizado no Espírito Santo antes das águas. Por quê? Porque Deus ama quem é justo, e eles eram justos. Então o que está escrito aqui, ó, verso 14, Romanos 2,14, olha só, Rubens: porque quando os gentios, quer dizer, os que não são cristãos, que não têm lei, fazem naturalmente, olha aqui, ó, as coisas que estão escritas na lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quer dizer, o que ele faz de bom já está no coração dele, olha aqui, ó, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É o que eu falei do índio, é o que eu falei do esquimó, é o que eu falei do camarada que mora lá no Polo Norte, com a família. Ele é bonzinho, ele não mata nem um cão siberiano. É um homem bom, leva uma cama, sofre lá um câncer, morre, vai para o inferno andar com a Richthofen, Susana Richthofen. Deus queira que ela não vá, mas digo, estou falando, né? O bandido do parque, o maníaco do parque, vai fazer o que no inferno? Um homem bom, Deus vai julgar. Olha aqui, ó. Olha aqui, os quais mostram a lei escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Vai ter um dia que Deus vai pegar um por um e falar: escuta, você agiu conforme a sua consciência, você não conhecia a Deus, mas você tinha um Espírito de Deus aí, operando dentro de você. Você é bom, mas não pode estar no céu, mas também não pode ir para o inferno. Haverá um lugar onde Deus vai recompensar essas pessoas. Fala. Possivelmente a nova terra. É isso, eu digo eu, não o Senhor. Não pode. Só quem tem, olha só quem é sobrenatural, Rubens. O que é ser sobrenatural? Quem nasceu de novo no Espírito, quem tem a palavra de Deus no coração, quem nasceu do Espírito Santo, quem tem os dons e os frutos do Espírito, esses vão para o céu. E tem que ter obra boa. Ó, quem é que vai para o céu? 1 Coríntios, capítulo 3. Abra lá, Eduardo, você chegou agora, está aí quietinho, cheio de Espírito, pregando o Evangelho. Esse já está no céu, irmão. Se ele não tiver, eu estou longe. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu pregando para vocês, e ele lá na rua, pregando para os necessitados, nos trens, nas praças. Está aí um homem de Deus, humilde, cheio de Espírito. Glória a Jesus! E ele sabe que eu falo isso, não é por lisonjeia, não, é por amor mesmo. Aliás, estou esperando ele me convidar para ir na casa dele, tomar um café e reunir a turma para pregar o Evangelho lá. 1 Coríntios 3, olha aqui, ó, verso 11. Presta atenção que estou acabando. Que horas são, hein? É a última passagem que eu vou ler, para vocês não falarem que eu estou cansativo. E a dona Maria lá em Goiás não aguenta mais. Ó, 1 Coríntios 3, verso
11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, o que é isso? A pessoa faz uma obra boa, maravilhosa, é um edifício de ouro. Olha aqui, ó. Ou de prata, obra boa. Ou de pedras preciosas. Agora, tem obra que é de madeira, outra obra de feno, outra é obra muito ruim, de palha. A obra de cada um, presta atenção, irmãos, olha com José, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia? Aquele de 2 Pedro, é o dia do Senhor. Que naquele dia nós vamos subir e vai ser separado um do outro. Olha aqui, ó. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo do fim. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Presta atenção. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então a obra de ouro permanece, a obra de prata permanece, a obra de bronze permanece, pedras preciosas permanece. Agora, obra de madeira, feno, palha, queima. Era fogo de palha. O camarada fazia que pregava, não pregava nada. Fazia que orava, não orava nada. Mas ele era de Jesus. Então o que está escrito? Na verdade, a obra vai ser provada pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá galardão. Então eu pregava ontem por irmão. Existem diferentes níveis de salvação. Lá em cima é diferenciada a coisa. O Eduardo vai estar muito mais acima de mim. Lá. Muito mais lá em cima, pertinho de Jesus. Eu estou lá embaixo, lavando o chão. Tá bom. Eu indo para o céu, irmão, está ótimo. Aqui, olha aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Presta atenção, José. Sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Presta atenção no que vocês estão lendo. Haverá salvação, mas há um diferente nível de salvação. Percebeu, Altemir? Ele será salvo pelo fogo, mas a obra não permaneceu. Então não vai poder receber o mesmo galardão lá em cima. Lá haverá hierarquia. Um é general, outro é major, outro é coronel, outro é tenente, outro é capitão, outro é soldado raso, fazer o quê? Mas está lá em cima, está no reino. Está no reino. Um passa na medicina, passa em primeiro lugar, outro passa em último, mas está em médico. Um vai trabalhar lá em Mongaguá, o outro pega o hospital do Einstein, mas os dois são médicos. Você vai estar no céu. O que foi? Está rindo por quê? Né? Então, um está lá, né? Um está com uma Ferrari, o outro está no Fusquinha, mas os dois estão com o carro. No céu haverá diferentes níveis de salvação, mas vai ser salvo pelo fogo, porque é de Jesus, e Deus não vai lançar fora. Fala, Rubens. Os 144 mil vão estar com Jesus foram aqueles que não se constituíram com as igrejas. Você é muito inteligente, Rubens. Você matou a charada. Porque se for sexo literal, Pedro vai estar fora dos 144 mil. Timóteo vai estar fora. Paulo, porque Paulo foi casado, porque ele não poderia ser fariseu se não fosse casado. Então, não é sexo literal. A Bíblia é figurada. Os 144 mil são virgens. Lá em Apocalipse, não era para tocar nesse assunto agora, hein? Não era para tocar nesse assunto. Mas, ó, vamos lá. Apocalipse 14. Fala de 144 mil que não se contaminaram com as mulheres. Mas não são mulheres, mulheres. Mulheres na Bíblia são o quê? Igrejas. Isso aqui é uma mulher, a de Alfa. Batista, da outra mulher. A noiva. Agora, Jesus tem várias mulheres sobre a terra. Cada esposa é uma mulher, cada igreja é uma mulher. Certo? Quando o indivíduo se converte, ele fica numa igreja, ele fica, no primeiro momento, cheio do amor. Que nem esses irmãos queridos, são cheios do amor. Nunca se contaminaram com as mulheres. Eles são 144 mil. Porque eles não saíram daqui para ficar ciscando por igreja por aí. Pastor, Entendeu? desculpa a interrupção. Essa constituição das mulheres, ou seja, são as doutrinas que Das igrejas, que faz com que a pessoa se prostitua espiritualmente. Então, por exemplo, eu vou numa igreja, sou de uma igreja, me converto na Renascer, que maravilha, tal. De repente eu me desaponto, o inimigo arma um laço, eu me desencanto, saio da igreja. Aí depois eu vou lá na Batista, essa que é boa, tal. De repente lá, o diácono pisa na bola, eu me desencanto. Tem uma hora que eu vou ficar, cauterizado. Vou ficar contaminado com as mulheres, estarei prostituído. Tem uma hora que eu vou numa igreja e falo assim, qual que vai ser dessa aqui? Deixa eu ver quem é. Tudo igual. Aí você vê uma pessoa cheia do Espírito, glória, glória. Isso aí passa. Quando eu me converti, eu dava glória, glória. Aí teve uma senhora que falou assim, isso é primeiro amor. Isso passa. Eu falei, você está contaminado.
Já se contaminou, quer dizer, perdeu o primeiro amor, perdeu a virgindade espiritual, a inocência espiritual. A pessoa passa a ser maliciosa dentro da igreja, prostituída espiritualmente, entenderam? Então haverá 144 mil que aguarda pessoal de Cristo, que canta um cântico que ninguém conhece, que anda com Jesus onde quer que ele vá. Ele vai andar pelo universo, os 144 mil vão atrás. São os anjos do Senhor especiais. Imagina uma guarda pessoal de Jesus, 144 mil, vocês estão neles. O Eduardo, eu não sei se... Eu já saí de uma igreja, fui para outra, já acabou, meu. Glória a Deus. Mas eu continuo com o primeiro amor. Eu continuo firme, estou fazendo o possível, né? Mas... Então é isso, entendeu? Não é questão de sexo literal, porque senão você tem que excluir todos os casados. E casamento é de Deus. Aliás, a pessoa que casa, ela não perde a virgindade. Porque quem casa é um só carne com a esposa. Perde a virgindade quem sai do casamento e adultera, aí perdeu a virgindade. Pastor, segundo o entendimento do senhor, aqueles que falam que Jesus foi casado, teve mulher, é coisa do diabo. Super diabo. Super do diabo. Isso aí é uma heresia sem fim. Falar que Jesus foi casado, às vezes eu assisto History, não, foi bom, o Temir é um estudioso da Bíblia. Aliás, eu gosto muito dessa família porque são altamente diferenciados, inclusive na palavra. O que ele falou tem muita propriedade. Eu assisto às vezes o History, o National Geographic, e lá existe aquele lá, os tempos de Jesus, e a vida de Jesus, e eu vejo lá Jesus com Maria Madalena, e teve filho escondido, estão procurando o filho de Jesus. Que é isso? Que é isso, irmãos? Que heresia é essa? Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Jesus era santo. Jesus nunca pecou, mas que casamento? Ele casou com a igreja, Cristo e a igreja, esse é o casamento de Cristo. Mas o diabo é tão terrível, sórdido, que ele quer contaminar, cauterizar a nossa mente. Então esse evangelho é apócrifo foi do diabo. Do diabo. Tanto é que para chegar em Concílio de Nicéia, em 322 depois de Cristo, mas depois de 300 anos que Jesus estava aqui, eles chegaram nesses 66 livros. E na Bíblia Católica tem mais alguns, que é o Eclesiástico, Tobias, né? Sabedoria, tem alguns livros a mais. Mas nenhum deles fala que Jesus casou, porque isso é heresia. Agora, tem evangelhos apócrifos, malignos, que são alternativos. O Evangelho de Tomé, os essênios, esses livros são perigosos. Cavalo de Troia, Satanás. J.J. Bennett, isso é Satanás. Conheço. Quando eu me converti, comecei a ler esses livros. Falei, que é isso? Nunca deixei de ler a Bíblia. Irmão, se você me perguntar o que eu estou lendo hoje, é a Bíblia. Ah, mas não leu tal livro? A Bíblia é o melhor livro. Ah, mas você tem que ler tal livro para se converter. Irmãos, quem não se converteu, lê aquele lá. Você que é convertido, leia a palavra. Ah, mas eu não entendo direito. Pega nossas fitas, você vai entender a Bíblia. Que aqui acho que a gente consegue explicar alguma coisa da palavra. Fala. Muito rebuscado. Sim. O livro de Enoque, embora não tenha estado no livro, na Bíblia, o próprio Apocalipse, se vocês querem saber, alguns padres da igreja, na Idade Média, ou na Idade Antiga mesmo, antes mesmo da Idade Média, eles resistiram para colocar o Apocalipse no rol dos livros canônicos. O que é livro canônico? Livros aceitos como sendo inspirados para estar no canon. O que é canon? Conjunto de livros bíblicos, evangélicos ou católicos. O Apocalipse foi o último a entrar. O livro de Enoque quase entrou, mas ele é tão difícil e é tão figurado que ele ia confundir todo mundo. Mas ele é citado no livro de Judas, capítulo único, abra lá. Então ele é um livro bíblico, só que não pode. Eu tenho o livro de Enoque, já li 25 anos atrás esse livro aí. Eu ia pregar contra a nova era, eu pregava sobre o livro de Enoque. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O livro de Enoque é citado aqui. Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos achar aqui. Verso 14. Judas, capítulo único, verso 14. Que Judas só tem um capítulo. E destes profetizou também Enoque. Isso está no livro de Enoque. Ô Vinícius, onde você vai, Vinícius? Você vai embora, Vinícius? Ah, pensei que você ia namorar por aí. Ah, para largar a Bíblia aqui. Essa foi boa, né? Peguei agora o Vinícius. O Brasil e o Japão vêm do Vinícius. Tá bom, vamos lá. Ó, tá bom, vai, Deus abençoe. Ó, e desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Isso está no livro de Enoque. Então, é um livro referendado pela Bíblia.
E como é que você sabe se um livro é bíblico ou não? Porque a própria palavra se referencia. Ele deveria, mas tirou os 3, 4 primeiros capítulos de Enoque, o resto é muito difícil, por isso que ele não está aqui. Mas é bom, quem quiser livro de Enoque, você pode pôr na internet, você puxa e baixa o livro de Enoque. Amém, queridos? Glória a Jesus? Glória a Jesus. Tá bom? Foi bom por hoje? Valeu a pena, Gabriel? Você vai chegar na ressurreição dos mortos? Vai chegar na ressurreição dos mortos? Amém. Gostei dessa convicção. Amém. Fala, irmã. Os livros católicos, eles entraram na palavra bem depois de Constantino ter feito. Depois de Constantino. Não, havia muitos concílios aconteceram. Na verdade, os concílios continuaram da Igreja Católica. Só que o livro de Enoque, por exemplo, não entrou porque... Você já leu o livro de Enoque? Não? Muita loucura, muito difícil de entender. E tem alguns que, por exemplo, o livro de Tobias fala... Tem um livro de Tobias no livro católico que fala muito dos demônios. E são verdades lá. Tem um demônio chamado Asmodeu, que é um demônio do amor, que pega as pessoas e deixa as apaixonadas. É uma verdade aquele livro. Só que ele foge um pouco da inspiração bíblica. Então ele não dá no cânon evangélico. Mas para quem quiser estudar geral, tem uma Bíblia católica em casa. Eu tenho duas. Eu tenho o Padre Figueiredo, tenho o Matos Soares, tem várias Bíblias católicas. Todas elas são boas. A Bíblia é um livro de Deus. Tem a Vulgata Latina na sua casa. A Vulgata Latina é a Bíblia que Jerônimo, no século IV, V, transcreveu para o latim a Bíblia hebraica e grega. É uma das mais próximas à Bíblia original. E vocês devem ter em casa também. Amém? Não sou contra que vocês leiam livros alternativos, e nem os livros católicos. Leiam, mas primeiro guarde no seu coração a Bíblia. A verdade é que leia e releia. E quanto mais você lê, mais Deus vai estar íntimo de você, mais Jesus estará em você. Amém, queridos? Que Jesus abençoe poderosamente. Alguma coisa aí não, né? Pastor, a gente pode orar pelo Guga, que ele está internado? Vamos orar pelo Guga. Agora ele está no hospital assistindo, não? Amém. O Guga é aquele que canta, que toca aqui, lembra? Ele está com as plaquetas baixas, sabe por quê? Porque ele está com dengue. Oi? Está dengoso. Mas é sério, e a dengue é séria, irmãos. Vamos orar por ele agora, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós colocamos agora a vida do Guga, nosso querido Guga, em tuas mãos. Tua palavra diz que tudo que concordarmos na terra será feito no céu. Nós concordamos agora, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra que está em nosso coração, unidos em amor, nós concordamos em que agora seja curada, seja tirada do Guga toda enfermidade, toda infecção, todo dengue, todo vírus maligno, saia da vida do Guga, que a partir de hoje as plaquetas comecem a aumentar, que toda alteração hepática, toda alteração renal, toda alteração sistêmica, toda dor de cabeça, febre, mal-estar, consumo de sangue, tudo que é maligno, que está produzido por essa virose, que seja queimado, quebrado agora, em nome de Jesus. Amanhã o Guga levantará outro abençoado, curado, e será lembrado para a glória de Deus, em nome de Jesus, esse fato. Amém, Jesus. Deus abençoe. Semana que vem, Espírito Santo. Não perca. Palmas para Jesus.